Fala pessoal, beleza? Roy Pulver é um soldado aposentado da Força Delta que está passando pela 139ª versão do mesmo dia. Ele está preso em um loop temporal que reinicia toda vez que ele morre, e ele já passou por isso tantas vezes que já decorou o padrão do dia. Toda manhã às 7 horas, um homem invade seu apartamento e vai para cima dele e a mulher com quem ele dormiu. Depois um helicóptero com um atirador aparece do lado de fora da sua janela e atira em seu apartamento até explodir. Roy sabe exatamente onde e como se mover para evitar tudo isso e pula pela janela para aterrissar em um caminhão cheio de areia, o qual ele errou 22 vezes e eu nem preciso comentar o que aconteceu em seguida. Então ele rouba um carro e dirige para escapar de mais duas assassinas em uma minivan. Roy não conhece elas, então ele as chama de Pam e Esmeralda. Essas mulheres o perseguem e atiram nele pela cidade, mas Roy sabe como escapar delas, desde que não se distraia e se lembre de desviar do ônibus, o que ele não faz. O dia reinicia e começa novamente. Apenas pequenos detalhes mudam durante cada loop, totalmente dependentes do que Roy decide ou esquece de fazer. Além do cara em seu apartamento, o helicóptero e Pam, há outros assassinos como Guan Yin, que geralmente o acerta com uma espada, Kabum, um pequeno homem que gosta de explodir ele, Smiley, que gosta de caçá-lo atirando uma lança e o amarrando na traseira do carro, os gêmeos alemães, e um cara que se parece muito com ele, então ele o chama de Roy número 2. Às vezes ele consegue acabar com alguns deles, mas no final, não importa. Os outros o encontram e o finalizam. Roy pensa que quem tem as respostas para explicar o que está acontecendo é sua ex-esposa, mas quando ele liga para o escritório dela, quem atende o telefone é seu chefe, o coronel Clive Ventor, que diz a ele que ela partiu em um acidente, mas Roy sabe que foi ele quem a executou. Infelizmente, ele nunca consegue viver tempo suficiente para descobrir o porquê. Nos dias em que ele consegue escapar do ônibus e de Pam, Roy chega ao restaurante de Jake, onde ele deve se apressar para sentar no bar, ou o último lugar será ocupado por Dai Feng, uma campeã mundial de esgrima que Jake tem uma queda. Roy procede a se embriagar enquanto ouve o homem sentado ao lado dele, Dave, falar sobre segurança interna e teorias da conspiração. Às 12h47, os assassinos sempre o encontram e atiram nele bem ali no meio do restaurante, o que significa que Roy nunca passou nenhum minuto além desse ponto. Se ele não vai até lá, ele apenas é morto mais cedo. Enquanto ele é baleado novamente por todos os assassinos, Roy se lembra do dia antes do loop temporal começar. Ele está visitando sua ex-esposa Gemma Wells no local de trabalho dela, Dynal Laboratories, depois que ela deixou uma mensagem pedindo para ele ir porque a empresa dela estaria contratando. No entanto, ela não parece muito interessada em seu currículo, ou em se reconectar depois de não se verem por um tempo. Ela apenas começa a medir Roy e a pegar uma amostra de seu cabelo, e acaba machucando ele com a tesoura. Enquanto Ventor e seu guarda-costas Brett os observam através das câmeras de segurança, Roy pergunta a Gemma sobre essa máquina estranha em que ela está trabalhando, que ela afirma que pode desfazer todo o tempo e espaço, e até mesmo destruir o planeta se usada de forma inadequada. Roy também menciona o assunto do filho deles, que não sabe que ele é seu pai, apenas pensa que Roy é um amigo da família. Implorando para ser ouvido, Roy diz a Gemma que pode aceitar ter perdido ela quando escolheu o trabalho ao invés dela, mas ele merece uma chance de fazer parte da vida do filho. Eles são interrompidos por Brett, que diz a Gemma que essa é uma área restrita, mas Gemma diz que tem um acordo especial com Ventor de receber visitas quando ela quiser. Quando Roy tenta entregar seu currículo, Brett diz que eles não estão contratando, o que significa que Gemma mentiu, mas ela o manda embora antes que ele possa dizer qualquer coisa. Antes de Roy sair do prédio, Gemma diz a ele que enviou um presente de aniversário que é incrivelmente importante para ele abrir e que ele deve se lembrar de Osiris. Enquanto isso, Ventor não gosta do fato de Roy ter visto e aprendido coisas sobre seus experimentos, então ele ordena que Brett lide com ele contratando soldados aleatórios, para que ninguém possa rastreá-los até eles. Então ele pede a Gemma que vá ao seu escritório e chama sua atenção por ter quebrado os protocolos de segurança quando convidou Roy. Quando anoitece, Roy vai a um bar e pega uma mulher chamada Alice, que trabalha como dentista. Ela é apenas mais uma mulher em uma longa lista de conquistas, e a bartender aponta que Roy nunca será feliz com esses casos de uma noite, porque ele nunca para de pensar na sua ex-esposa. Enquanto Alice está no banheiro, ele recebe uma ligação de Gemma, dizendo que ela está prestes a fazer algo perigoso e que precisa de sua ajuda.
mas Ventor interrompe a ligação antes que ela possa falar algo a mais. Roy podia perceber que Gemma parecia chateada, mas ele ainda escolhe voltar para casa com Alice em vez de tentar entrar em contato com ela novamente. Enquanto Roy e Alice se divertem juntos, Gemma coloca o cabelo e o sangue de Roy em um tubo que ela insere na máquina em que está trabalhando. Vendo isso nas câmeras de segurança, Ventor decide que ela enlouqueceu e envia Brett atrás dela. Este foi o último dia normal que Roy viveu antes do loop começar, mas agora que ele revisitou sua memória da conversa com Gemma, ele percebe que nunca verificou o presente de aniversário que ela enviou. Então ele finalmente abre o pacote e encontra um livro intitulado Set e Osiris, com uma nota de Gemma na contracapa que diz que o tempo não espera por ninguém. Ele fica tão distraído pelo livro que esquece do helicóptero. Ele recomeça mais 2 vezes antes de conseguir escapar com o livro, já que encontrou um botão no carro que ele sempre rouba que ele nunca notou antes. Depois de apertá-lo, o carro começa a ir muito mais rápido, fazendo com que ele perca a saída que o leva ao restaurante de Jake. Em vez disso, ele acaba no shopping subterrâneo de Atlanta, onde se senta para ler o livro que Gemma deixou para ele. Ele não entende o que a história de Set e Osiris tem a ver com qualquer coisa, mas ele para de ler quando vê seu filho Joe comprando algo de um garoto mais velho. Quando percebe que ele é a única família que lhe resta agora que Gemma partiu, ele segue Joe até um fliperama onde eles realizam torneios eletrônicos. Toda vez que ele passa perto de uma tela, ele faz com que elas tenham interferência, mas Roy não percebe isso. Ele apenas se aproxima de Joe e chama sua atenção por faltar à escola. Ele também pergunta o que ele comprou, mas Joe mostra que são apenas cartas, não algum tipo de droga. Então Roy o convida para almoçar, e assim que eles saem do prédio, ele percebe que são 12h50, o mais longo que ele já viveu desde que os loops começaram. Ao analisar o que fez de diferente, ele finalmente percebe que devem ter colocado um rastreador nele, e as paredes de metal do restaurante e a localização subterrânea do shopping o mantiveram seguro. Nesse momento, os criminosos chegam e atiram em Roy enquanto ele agarra Joe e se coloca entre as balas e seu filho, partindo enquanto diz que ele é seu pai. Quando o dia recomeça mais uma vez, ele pergunta ao homem que invadiu seu apartamento sobre o rastreador, mas ele não diz onde está. Momentos depois, Roy chega ao restaurante e vai direto ao banheiro para inspecionar seu corpo todo, mas ainda não encontra o rastreador. Lembrando que Dave sabe tudo sobre essas coisas, ele pergunta onde ele esconderia um rastreador, e Dave sugere os dentes. Isso traz de volta uma memória para Roy. Alice, a dentista, colocando-o para dormir enquanto Brett o observa e percebendo que ela fazia parte de tudo o tempo todo. Depois de pegar mais álcool e alicates de Jake, Roy vai ao banheiro com Dave e começa a remover seus dentes até encontrar o rastreador, apenas para ser encontrado 1 segundo depois por Roy número 2. Quando o dia reinicia, ele interroga Alice, que lhe diz que foi paga por Brett para implantar o rastreador antes de ir embora. Roy segue a rotina usual até chegar ao restaurante de Jake, onde remove o dente com o rastreador e depois o leva para um prédio abandonado para usá-lo como uma armadilha. Seu plano funciona, e Pam aparece, mas Roy acaba com ela antes que ela possa fugir. Para ganhar tempo, ele acaba emboscando todos os inimigos em um galpão e acabando com eles. Em seguida, ele se dirige para o shopping e encontra Joe mais uma vez, arrastando-o para fora e diz que vão passar o dia juntos se divertindo. Ao ver Joe feliz, Roy decide começar a passar mais tempo com ele e repete essa mesma manhã várias vezes. Ele aprende todos os gostos de Joe e se sente bem com isso. Uma vez que ele sabe o suficiente sobre Joe para que ele confie em Roy, ele finalmente lhe diz que é seu pai e o deixa para voltar a Dino. Primeiro, ele vai atrás de todos os assassinos que protegem a entrada e depois o próprio Brett, e ao finalmente confrontar Ventor, ele descobre que a máquina foi ativada às 7 da manhã e agora é impossível pará-la. Determinado a salvar Gemma e o mundo, nos loops seguintes, Roy finaliza os inimigos com uma minigun e melhora em todos os seus passos até que finalmente consegue chegar ao prédio e encontrar Gemma a tempo. Quando ela vê que ele está bem, ela finalmente o apresenta à verdadeira ameaça, o reator de Osiris, um colisor de partículas que eles usaram para mudar o tempo. Ao entrar na máquina, ele poderá finalmente salvar o mundo e sair do loop temporal. Finalizando assim o nosso filme de hoje. Me contem nos comentários o que acharam do vídeo, se inscrevam e até a próxima.